Olá pessoal, como vocês estão? Muito boa noite. Estamos aqui para mais um dia deste propósito maravilhoso da nossa pulseirinha vermelha, que é os nossos 30 dias da conexão com Deus. Muito feliz de estar aqui com vocês. Já vão se chegando, vão pegando papel e caneta para anotar, né, tudo que foi importante, todos os insights que vão chegando a você e o nosso versículo também principal, que daqui a pouco já vou falar, então anota tudo aí direitinho para a gente participar deste propósito. Hoje é o nosso terceiro dia dessa live, desse estudo que estamos aqui juntos, é um propósito que eu estou fazendo e estou compartilhando com vocês. Já não é a primeira vez que eu faço, sempre faço esse propósito dos 30 dias da conexão com Deus e depois a gente tem muitos resultados, né? Quando você se propõe a ficar ali 30 dias, elevando mais o seu espiritual, buscando essa evolução espiritual, você vê nitidamente a diferença no seu dia a dia. Então vem comigo, se você ainda não começou, coloque um lembrete vermelhinho aí no seu pulso, uma fitinha, uma pulseirinha, para que você lembre que todos os dias você precisa ter aquele comunhão, aquele momento com Deus, de elevar o seu espiritual, de ler a palavra, de estudar mais, de deixar o seu eu físico, deixar o seu eu inferior de lado um pouco e se elevar com a sua mente, buscando essa consciência, buscando essa reprogramação mental, para que a gente consiga ter uma vida diferente. Então vamos lá, e o nosso tema de hoje é coragem, isso mesmo, coragem. Uma palavra tão corriqueira, né? A gente ouve tanto falar. Vamos ver o significado dessa palavra no dicionário, o significado comum. Coragem, capacidade de enfrentar algo, perseverar, ultrapassar uma circunstância difícil, bravura, valentia, destemor, manter-se firme diante do perigo. Então essa é a definição mais comum aí do dicionário. Então o que a gente percebe aqui? Várias atitudes, né? Capacidade de enfrentar, então já é aquela atitude ali da coragem, enfrentamento, né? Perseverar, então quando você tem a coragem, você persevera, você não olha para trás, então você persevera. Ultrapassar uma circunstância difícil, bravura. Então é quando você tem aquele ímpeto de falar, não, eu vou, vai dar certo, né? Parece que tudo tá ali como uma barreira na minha frente, mas eu vou porque eu vou conseguir. Então já relembra a coragem, né? Aquela bravura. Valentia e destemor. É aquela pessoa valente que não teme a nada, coloca Deus na frente e vai que vai. Mantém-se firme diante do perigo. Então, tudo isso remete à coragem. E se nós formos ver a etimologia da palavra, ela vem do francês courage, não sei se é assim bem a pronúncia. E vindo do francês, deriva do latim, assim como também a nossa língua portuguesa, da palavra coraticum, cor ou coração. Então, coragem tem a sua origem, né, etimológica na palavra coração. E em grego também significa característica dos sábios e virtuosos, ou seja, condição necessária para se atingir a excelência. Olha que lindo, uma palavra tão pequena e que carrega em si um significado tão maravilhoso, né? Então, se nós formos pensar no significado comum que nos trouxe aqui o dicionário e com mais toda essa origem, né, tanto do latim como também no grego, para a gente ver o significado, a gente chega a uma conclusão que coragem nada mais é do que agir com o coração. Olha que coisa linda, que mensagem linda numa simples palavra. Então, quando a gente é colocado, impelido a usar muito raciocínio, isso eu já falei para vocês anteontem, falei ontem também, e muitas vezes a gente se esquece do coração. E as pessoas falam assim, mas você tem que agir pela razão, você tem que agir pela razão. Mas nós não somos só razão. Nós temos o coração e pela mecânica quântica, pela neurociência, já foi comprovado que o nosso coração, ele também emana impulsos elétricos, não só o nosso cérebro, mas também o coração. Então, o nosso coração, ele tem essa função de atrair, de trazer à realidade aquilo que realmente pulsa aqui dentro.
E esses desejos que a gente traz no nosso coração e que a gente alimenta através da nossa imaginação, da nossa visualização, a cada dia ali, né, através da nossa fé, a própria Bíblia nos diz e nos traz essa mensagem, que o sonho que está dentro do nosso coração é o próprio Deus que coloca. Então, ele coloca o desejo no seu coração, ele coloca o sonho, e aí você faz essa ligação entre mente e coração. Então, você deseja, você visualiza, você imagina, você se coloca naquele cenário através dos seus 5 sentidos e você consegue trazer uma nova realidade para a sua vida. Então, nós precisamos sim da razão para raciocinar. Vem aquele medo, que já é um medo natural de proteção, não aquele medo que te paralisa. Já falamos isso também numa outra live, a diferença desses 2 medos, né? Não deixar o medo te impedir de realizar, mas esse medo que é natural. Então isso realmente acontece para nos proteger. Então quando você raciocina, você coloca os pontos nos is, você vê os pós, você vê os pontos, contras, isso faz parte do planejamento humano. Mas não ficar focado totalmente na razão, porque aí você esquece o coração. Né? Tem aquele ditado que o pessoal fala, se pensar muito não casa, né? Ou casa ou compra uma bicicleta. É uma brincadeira, mas que se você levar ao pé da letra, realmente, porque ainda mais nos dias de hoje, né? Se falando em união, se você pensar muito, você realmente não vai querer se unir a outra pessoa, porque você vai estar se unindo a uma pessoa que ela é totalmente o oposto. Então, assim, para dividir o dia a dia, para dividir pensamentos, alvo, objetivos, se quer ter filhos, se não quer ter filhos, se já tem filhos, como criar esses filhos, como dar a orientação espiritual, a parte da escola, como tratar a casa, lidar, diferença, divisão de contas. Então, tudo isso realmente é algo que, se colocar na ponta do lápis, você fala, deixa pra lá, dá muito trabalho. A mesma coisa com filhos, né? Se você já é casado. Então, ter ou não ter, ter um, ter dois, já tenho um, ter o segundo, né? A mesma coisa com estudo. Então, quando você fica ali raciocinando muito, colocando tudo muito na ponta do lápis, não que não seja necessário, como eu falei agora para vocês, mas se você utiliza muito somente a sua capacidade cognitiva e racional, você deixa de lado as outras faculdades mentais, que já falamos aqui outro dia, como a vontade, intuição, percepção, imaginação. Então, são um conjunto, né, de coisas que você tem que levar em conta, e o coração, porque é o coração que te dá essa coragem, esse ímpeto, né, essa característica dos sábios e virtuosos, que é a condição necessária para atingir a excelência. Então, se você não tem a coragem, que é agir com o coração, você não sai do lugar. Você fica ali na inércia. E por que eu estou dizendo isso como o nosso terceiro dia, né? Logo no início do nosso propósito? Porque senão você não tem o desejo de tomar uma decisão. Você tem medo. Na verdade, você fica ali e sem a coragem, você não sai do lugar. E aí quando você pensa em mudar de trabalho, você pensa em mudar de cidade, você pensa em mudar a sua vida, dar uma reviravolta, sair de um ciclo de amizades, você precisa de algo novo. Você não tem coragem, você não toma decisão, você fica na inércia. E você nunca vai experimentar o novo, se você não tiver essa ousadia para ultrapassar uma situação difícil. Então, muitas vezes você se acomoda. Você até enfrenta uma situação difícil, está enfrentando um problema, está enfrentando uma situação ali com família, ou vizinhos, ou mesmo no trabalho. São áreas assim que atingem o nosso dia em grande parte, né? Por exemplo, o trabalho vai te tomar ali 8, 10 horas do dia, né? Geralmente. A família onde você vive, o estudo, o curso que você está fazendo, são 4, 5 horas do seu dia. Então tem coisas que você precisa tomar uma atitude, mas você não tem a coragem, porque você fica ali, ó, e pensa, e escreve, e raciocina e faz conta, mas você não age por aquilo que o seu coração está te pedindo. E você precisa agir pelo coração, porque o coração, ele te impulsiona. E é ali que habitam os desejos, é ali que o Senhor coloca os sonhos. Eles nascem no coração.
No nosso coração nascem as palavras que nós vamos dizer em oração. A Bíblia também nos fala sobre isso, que o Senhor já conhece antes mesmo que as palavras cheguem aos nossos lábios. Então, enquanto você está ali pensando e querendo falar algo para Deus, Ele já conhece. Então, isso é muito importante. E eu quero deixar com vocês um versículo de Josué 1:9, que ele diz assim: seja forte e corajoso. Não temas e não desanime, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ainda onde falamos também um versículo sobre isso, né? Que Deus estava com a gente e nos faria muito feliz, né? Seríamos muito felizes com o trabalho das nossas mãos e tudo nos iria bem, né? Quando Ele está à frente, tudo vai bem. Então aqui é a mesma coisa. E Ele fala para Josué, naquela situação, quando ele teve que tomar o lugar de Moisés, conduzir uma multidão que já não era fácil, e Moisés faleceu, e aí passou essa missão para Josué. E ele tremeu na base, né? Ele não sabia como ele ia tomar conta de todo aquele povo, via o trabalho que o povo dava para Moisés, ele estava ali sempre auxiliando, e aí o Senhor falou para ele: seja forte e corajoso, não temas, eu sou contigo, tenha coragem. Age pelo seu coração. Você está vendo a terra lá prometida? Você caminhou até aqui com Moisés. Não precisa você desanimar. Eu sou o Senhor teu Deus e estou contigo por onde quer que você vá, por onde você andar. E aí eu deixo com vocês esse versículo. Anota aí Josué 1:9. Medita neste versículo e que você tenha essa coragem. E pegando um outro exemplo, que é o de José, né? Nós vemos que ali ele teve muita coragem, porque José, ele era um sonhador. Ele era um sonhador e muitas vezes ele foi desafiado como um jovem sonhador, o jovem que vive sonhando, o jovem que vive com a cabeça no mundo da lua, que age pelo coração. E ainda quando mocinho ali, né, na sua tenridade, ele suscitou a ira dos irmãos. Os irmãos tinham muito ciúmes e venderam como escravo por poucas moedas ali. Então isso foi muito dolorido para José, ele não entendeu, ele naquela ingenuidade contava os sonhos dele, né? E os sonhos dele, na verdade, eram revelações de que o pai e a mãe e os irmãos depois se curvariam até ele. E ele seria o supridor ali, traria o suprimento não só para a família, né? Ele seria ali aquela fonte para a família dele no momento difícil, quando a terra ali passou por toda aquela fome no Egito, mas ele também seria a fonte de suprimento de toda a região. Então ele não foi aquela fonte somente para os pais e para os irmãos e para os familiares, mas para toda uma região, por conta da sabedoria dele, por conta da coragem, por conta da perspicácia. Mas quando ele contou esses sonhos, que haveria esse tipo de situação, ele foi alvo de ciúmes e alvo de inveja dentro da própria família. Então nós temos que tomar muito cuidado para que a nossa coragem ela não seja ali abafada, ela não seja ali extinguida, porque toda família tem um José. Quem sabe o José da sua família não é você. Quem sabe o José da sua família, para resgatar toda a sua família num futuro próximo, aquela pessoa que tem uma visão de um todo, que vai ser a fonte de inspiração, de salvação, de uma palavra, talvez seja você. Toda família tem um José. Aquele que é humilhado, aquele que é sonhador demais, aquele que as pessoas tiram sarro, que fala balela, ninguém dá ouvidos, mas que depois, como diz a própria palavra, o Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Então lá na frente, quando todo mundo olha, aquela pessoa ela é o destaque, ela é a fonte, ela emana palavra para os demais. Mas outrora ela foi até mesmo tirado sarro, deixado para lá, ninguém acredita. Então quem sabe você não é o José da sua família e você precisa resgatar essa coragem. Você precisa ser como Josué, forte, corajoso, vá em frente, Deus está com você. Seja como José, mesmo que humilhado ali, mocinho, vendido como escravo, não desanimou. Porque quando ele foi honrado, depois de ser humilhado também pela esposa, pela mulher lá do Potifar, antes dele se tornar governador, a mulher de Faraó caluniou ele, né? Fez toda
uma mentira, forjou uma mentira, dizendo que ele teria agarrado ela, pegou roupa dele, vestes, rasgou, forjou mesmo toda uma história. E ele não desanimou. E por conta dessa mentira, embora ele deve ter ficado muito revoltado, com certeza, questionado, né, perguntado, mas por quê? Porque eu não fiz, mas não tinha provas. Era a palavra dela, a mulher do faraó, contra a palavra dele, um jovem que estava ali, né, trabalhando de escravo. Então, quando ele foi preso, ele continuou na fé dele. E sabe quanto tempo demorou isso? Quando ele virou governador, quando ele virou o segundo homem ali de Faraó, abaixo dele, né, a segunda função, era o homem de confiança de Faraó, depois que tudo foi descoberto. Mas isso ele já tinha quase 30 anos. Então, se você pegar ali que aconteceu a venda pelos irmãos por volta dos 16, 17 anos, até 30, se passaram mais de 13 anos. E ele ali firme naquelas promessas. Então, muitas vezes, o que as pessoas falam, para mim não dá mais. Minha idade já passou. Se eu tivesse meus 18, meus 20 anos. Na época dos meus 25 anos. Agora eu já tô velho demais. Eu já tenho 35, já tenho 38, já tenho 40. Mas olha, a vida dele começou a mudar quando ele virou governador. 30 anos ele tinha. Se ele tivesse desanimado. Porque aí depois disso ele foi fazer toda a reprogramação dos celeiros, usar a inteligência dele, a sabedoria. Aí ele fez toda aquela... juntou, na verdade, os alimentos ali, né? Colocou ali nos celeiros, armazenou da maneira correta para que depois, durante 7 anos, eles tivessem fartura e tudo. E depois houve o reencontro com os familiares. Mas aí você vê, mais 7 anos que ele fez essa junção dos alimentos e mais 7 anos de fome, aí já são mais 14 anos. E aí depois veio a glória dele, ele veio ser reconhecido, foi exaltado, né? Então você vê, ele já tinha quase 50, se você for ver no final de todo esse ciclo. E aí que ele começou a ter esse destaque. Então, quando a gente fala sobre coragem, sobre agir, sobre ter fé, sobre não desanimar, essa é a importância de você crer neste Deus que fala, eu sou contigo. Por onde quer que andares, pode ser no vale, pode ser na cova, pode ser na prisão, pode ser na humilhação. Eu sou contigo, porque no momento exato eu vou levantar e eu vou te resgatar. E eu vou mostrar quem é o seu Deus. Não se sinta um jovem sonhador sem esperança. Não se sinta que aquele seu desejo antigo, Deus já esqueceu, deixa eu aqui mesmo. Tenho tanta vontade de empreender, de fazer missões, de ajudar, de abrir algo. Mas já tenho 30 e poucos anos, já tenho 40 anos, já tenho 45 anos. Não. As grandes histórias de sucesso, elas começam após os 40 anos. Tem pessoas que começam a ter a revelação, né, para empreender após os 50, para fazer algo extremamente grandioso, para sair da caixa, para pensar, para ter a criatividade ali, né, colocada para mesa, colocada para jogo. E para isso você precisa usar a sua intuição, sua imaginação, a sua percepção. Então você tem que estar atento a esses sinais. Se você não estiver atento a isso, você vai sempre se coagir. Você vai sempre ficar na inércia e vai deixar a coragem de lado. Então, que vocês tenham essa palavra nesse dia de hoje, nesse terceiro dia das nossas aulas aqui, né, ao vivo com vocês, se você vai me assistir depois na gravação, de ter coragem. Tenha coragem. Vá em busca dos seus sonhos. Muitas vezes você ainda não realizou, porque você vem aquele desejo, você fala, agora eu vou. Aí, não é pra mim. Não dá. Não tenho dinheiro. Não tenho condições. Não tem quem me apoia. Minha sogra falou mal, meu vizinho falou mal, meu irmão falou mal, meu marido falou mal, minha mulher falou mal, meu filho não me apoia. Então, você volta. Então, você vai dar um passo para frente, você dá 2 para trás, você recua. Cadê a sua coragem? Tenha coragem. Você não precisa de mais nada, você nasceu rico. O dono do universo, o todo, essa força que rege tudo. Ele é o tudo, ele é o nada, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o todo. Ele é o autor da vida. Então deixa essa vida viver através de você, porque você é um veículo da vida.
Se agarra nas promessas dele. Creia e vá em frente. Mantenha os seus sonhos, mantenha o seu foco. E utilize essa coragem para que você consiga se imbuir dessa força e ir em frente. Porque ele é contigo. Você tem ele dentro de você. Tudo que você precisa já está dentro de você. Você não tem que buscar lá fora. Apoio no A, apoio no B, financiamento aqui, financiamento ali. As coisas vão acontecendo. E aí você me pergunta, mas como? Como que eu vou saber? Você não precisa saber o como. Você só precisa ir. Você só precisa se dispor. Tem uma outra passagem na Bíblia que fala que se a gente não quiser ir fazer o que precisa ser feito, Deus vai colocar as pedras para clamar. Ou seja, ele vai usar quem for necessário. Então, às vezes, numa planta, numa flor que desabrocha ali, você consegue ver uma mensagem divina que dirá a nós, que temos todo esse ímpeto, né? Esses dias eu estava assistindo uma reportagem do menininho que ele é deficiente congênito, né? Já nasceu sem uma perna e a outra perna bem encolhidinha. E os braços, quando chega na extremidade dos membros superiores, ele não tem as mãos perfeitas. Então tem alguns dedinhos meio tortos, outros dedos ele não tem. E a cabeça é normal, o tronco, mas ele tem essa deficiência física tanto nas mãos como nas pernas, né? E ele falou assim, eu não me sinto menos capacitado do que uma pessoa típica, digamos, normal, né? Ele falou, eu não sei como seria eu se eu não tivesse minha deficiência. Porque eu faço tudo o que eu quero fazer. E com essa deficiência física, ele leva a mensagem a outras pessoas. E ele faz, ele acontece, ele vai. Ele precisa sim de um apoio. Pessoas para carregarem ele até o local. Ele faz esporte, né? Ele é surfista. Então precisa de uma cadeira específica, com um pneu específico para deixar ele ali dentro da água. Precisa do instrutor colocar ele em cima da prancha e depois dali ele continua. Então ele precisa de alguns apoios que são diferentes de uma pessoa típica sem deficiência. Mas ele falou, eu não me sinto debilitado e deficiente menos do que alguém. Eu me sinto bem, eu sei que minha vida é essa, eu sempre fui assim. Então, quer dizer, ele é um exemplo para a mãe, ele é um exemplo para o pai, ele é um exemplo para aqueles fisioterapeutas que acompanham ele, porque a fisioterapia dele é específica, a musculação dele é específica, os aparelhos. Então, olha quantas vidas ele transforma, quanto exemplo. E eu ali naquela madrugada assistindo aquela matéria, eu achei lindo, porque muitas vezes você vê a deficiência sua mesmo ou de um filho como algo assim que debilita. Poxa, fui escolhido para nascer com esse defeito, para ter esse problema. Não! Olha com esse outro olhar, com o olhar da fé, com o olhar do sonho, com essa coragem. Tenha outra percepção, senão você vai sempre se colocar para baixo. Então pegue essa palavra, coloca dentro do seu coração, reflita sobre isso, volta, assiste a live de novo, né? Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra. E se você precisa deste apoio, você precisa dessa ajuda, você fala, Virgínia, eu não vejo saída, eu não consigo, eu quero ter um acompanhamento. Então você entra em contato comigo, tem o link lá na bio, você vai clicar, fala diretamente comigo para entender melhor como que funcionam as nossas mentorias, nossos acompanhamentos, né, de pertinho. Temos outros cursos também que já estão gravados, palavras abençoadíssimas que vão tocar direto no ponto que você precisa. Então você vai poder ouvir, reouvir, ter ali aquele apoio, né? Então procure saber como que funciona, tá bom? E entre em contato. Amanhã estaremos aqui de novo no nosso quarto dia do propósito. Fiquem firmes, vamos fazer esses 30 dias de conexão com Deus para que a gente consiga nos elevar espiritualmente e ter mais comunhão com Deus e mais coragem para agir, tá bom? Então um grande beijo para vocês e até amanhã.